Você sabe como eram escolhidos os nomes nos tempos bíblicos? Não? Então fique ligado aí até o final do vídeo que hoje você vai aprender. Bom, os nomes eram muito importantes no mundo do Antigo Testamento. Cada nome hebreu tinha um significado e ele se tornava parte integrante da vida da criança. Então, os judeus acreditavam que primeiro deveriam conhecer o nome de uma pessoa antes que pudessem conhecer a própria pessoa. É como se você predissesse como a pessoa seria a partir da escolha do seu nome. Basta que olhemos para o nome de Jacó, que quer dizer agarrador de calcanhar, ou suplantador. Para vermos a importância de um nome, conhecer o nome de Jacó era conhecer-lhe o caráter. Portanto, o ato de escolher um nome para uma criança era de grande responsabilidade. Os nomes eram muito importantes no mundo do Antigo Testamento. Cada nome hebreu tinha um significado e ele se tornava parte vivificada dessa pessoa que estava caminhando sobre a face da terra. Após o tempo do exílio bíblico, o significado do nome perdeu a importância que tinha. Uma criança podia receber o nome de Daniel, não por seu significado, mas para honrar o famoso servo de Deus. Porém, houve exceções, mesmo durante este período. Por exemplo, o nome de Jesus é uma forma grega do nome Josué, que significa salvação do Senhor. O nome da criança geralmente era escolhido por um dos pais, ou por ambos. A Bíblia indica que geralmente a mãe dava nome à criança. Como hoje, outras pessoas se incumbiam de ajudar nesta importante tarefa. Se os vizinhos e parentes de Isabel, por exemplo, tivessem feito como queriam, seu filho teria se chamado Zacarias, o nome do próprio pai. Mas Isabel protestou, insistindo em que o menino se chamasse João. Nós vemos isso lá no livro de Lucas, capítulo 1, versos 60 em diante. Em parte alguma, a Bíblia diz especificamente quando a criança deveria receber o nome. Então nós vemos alguns casos onde a mãe deu o nome da criança no dia do nascimento, como nós vemos Ana fazendo isso com Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 4, verso 21. Nos tempos do Novo Testamento, o menino geralmente recebia o nome no 8º dia, no momento da circuncisão, como nós vemos lá em Lucas, capítulo 1, do verso 59 em diante, e no capítulo 2, do verso 21 em diante. Em sua maioria, os nomes da Bíblia são teofóricos. O que é isso, Cadu? Teofóricos nada mais é do que um nome divino juntado a um substantivo ou a um verbo, produzindo então uma sentença. É como eu falei, é como se você predissesse o futuro. Então, por exemplo, Jonatas significa o Senhor deu. O nome Elias refere-se à lealdade do profeta. Meu Deus é o Senhor. Isso é verdade. Também com a relação a muitos nomes pagãos. Muitos nomes do Antigo Testamento contêm a palavra Baal, por exemplo. O neto do rei Saul chamava-se Merib-Baal, como nós vemos lá em 1 Crônicas, capítulo 8, verso 34. Então, nós vemos que as circunstâncias que cercavam o nascimento da criança algumas vezes influíam na escolha do seu nome. Por exemplo, se uma mulher ia ao poço em busca de água e tinha seu filho ali, naquele local, ele poderia chamar-se Bera, nascido junto ao poço. Uma criança nascida durante uma tempestade de inverno poderia se chamar Baraque, relâmpago. Então, quando os filisteus capturaram a Arca do Concerto, uma mãe que estava dando à luz a um filho, o menino recebeu o nome Icabode. Nas palavras da mãe, foi-se a glória de Deus, né? Cabode, de Israel. 1 Samuel, capítulo 4, verso 21. Olha como era marcante os nomes bíblicos, pois naquele exato momento era como se manchasse ou marcasse de forma positiva ou negativa na história bíblica os acontecimentos e os fatos narrados naquele lugar.
naquela tribo, naquele lugarejo, com aquelas pessoas. Então, os nomes de animais, por exemplo, também eram muito usados para as crianças. Por exemplo, Raquel significa ovelha. Débora é a palavra hebraica de abelha. Caleb, que quer dizer cão. Akbor, que refere-se a camundongo. Só podemos fazer então conjecturas porque se usava nomes de animais. Talvez era para expressar algum tipo de desejo dos pais. Uma mãe, por exemplo, podia ter chamado a filha de Débora por desejar que ela tornasse, quando madura, uma pessoa industriosa e ocupada, como são as abelhas. Então, nós vemos isso na cultura indígena, por exemplo. Alguns índios sendo chamados de grande urso, grande cavalo branco, como se demonstrasse profeticamente sobre o seu filho a grandeza que aquele animal referendava-se àquela população, àquela civilização, ou aquele povo, ou aquela família, ou aquela pessoa. Então, frequentemente o nome se referia a um traço de personalidade que os pais esperavam que a criança, quando ela chegasse na fase adulta, tivesse adquirido desde a profecia do nome, como o nome Shobek, preeminente, e Azan, que significa forte, podem ser melhor compreendidos sobre essa luz. Então, em outros casos, o nome parecia ser exatamente o contrário do que os pais esperavam do filho. Por exemplo, o nome Gareb sugere uma condição escabiosa e Nabal faz referência a um tolo. Então, algumas culturas primitivas acreditavam que demônios desejavam possuir as crianças. E não é só as primitivas, não. Por isso, davam a elas sons repugnantes. Talvez nomes escabioso e tolo fossem dados, portanto, nos tempos bíblicos, para afastar espíritos maus. É como se a pessoa naquela época entendesse que se o filho tivesse um nome que significasse algo insignificante, os demônios não iam querer se apoderar daquela criança. Entende? É comum hoje dar, por exemplo, ao primogênito, ao primeiro filho, o nome do pai. Mas esse não era o caso nos tempos bíblicos. Basta dar uma olhada em várias árvores genealógicas na Bíblia, descritas nas Escrituras para comprová-lo. Por exemplo, de Boaz até o último rei de Judá, estão arrolados ali 24 nomes de reis. E não há 2 deles iguais sequer, em 24 gerações de reis. Alguns nomes eram mais populares que outros. Por exemplo, pelo menos 12 nomes mencionados no Antigo Testamento foram chamados de Obadias. Esse nome foi chamado pelo menos 12 vezes na Bíblia, que significa servo do Senhor. A fim de distinguir entre muitas crianças com o mesmo nome, podia acrescentar-se o nome do pai ao filho. Por exemplo, o nome completo do profeta Miqueias era Miqueias ben Ilá, ou seja, Miqueias, filho de Ilá. O nome do apóstolo Pedro, antes de Jesus mudá-lo, era Simão Barjonas, ou Simão, filho de Jonas. Este costume também servia para lembrar os filhos, os seus ancestrais. E também tinha alguns nomes que eram descritos pelo lugarejo. Por exemplo, Judas Iscariotes, Judas da região dos Iscariotes. Jesus de Nazaré, Jesus que veio da região de Nazaré. Então, o nome, por ser um nome que era usual naquela região, predizia um pseudônimo do seu próprio nome, da região ou dos seus ancestrais. Por exemplo, o pai de Davi era chamado Jessé o Belemita, como nós vemos em 1 Samuel, capítulo 16, verso 1. O gigante que Davi matou era o Golias de Gate, 1 Samuel 17, verso 4. Entre os principais sustentadores de Jesus encontrava-se Maria Madalena, ou Maria de Magdala, Mateus capítulo 28, verso 1. Judas Iscariotes, como eu falei, o discípulo que traiu Jesus, que era da cidade de Queriote, da região de Queriote. Às vezes o nome da pessoa era mudado depois que ela atingia uma fase adulta. Isso de acordo com alguns acontecimentos e algumas transformações da pessoa
a partir do momento que teve contato com Deus ou com a pessoa de Jesus Cristo. O próprio indivíduo podia fazer essa mudança do nome. Por exemplo, Noemi, sogra de Ruth, trocou o nome para Mara, porque disse ela: grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ruth, capítulo 1, verso 20. A Bíblia não diz se os vizinhos a levaram a sério em relação a essas trocas de nome, principalmente no caso aí de Ruth. O jovem fariseu chamado Saulo tinha sido cristão durante anos antes de mudar o nome para Paulo, depois que levou o importante oficial Sérgio Paulo à conversão na ilha de Chipre. Nós vemos isso lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Entre outras ocasiões, a pessoa recebia um nome. Um anjo do Senhor trocou o nome de Jacó para Israel. Gênesis capítulo 32, verso 28. Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. Mateus capítulo 16, verso 17. Não se sabe quantas vezes as pessoas mudavam de nomes nos tempos bíblicos. Então, os nomes eram mudados ou por uma questão de lugarejo, ou por descendência do pai, ou por um ato sobrenatural, juntamente com o acontecimento de um verbo local, ou seja, por uma ação ou uma inação daquele acontecimento bíblico. Tá bom? Fui claro? Entendeu como funcionavam os nomes nos tempos bíblicos? Muito do que faziam-se nos tempos bíblicos ainda se faz nos dias de hoje. Por exemplo, meus filhos têm nomes com significados bíblicos. E eu tenho certeza que você também tem isso em sua casa ou nas suas gerações. Tá bom? Eu quero que você tenha dias de paz. Nos vemos num próximo vídeo, nos vemos numa próxima aula. Até lá!